Ok, pessoal, agora nesse vídeo, nós iremos continuar com a nossa abordagem dos números reais, né? Eu havia falado que eu iria fazer 2 vídeos, mas no decorrer aqui da nossa feitura, né, do material, eu percebi que seria melhor colocar mais um outro vídeo, tá? Então, a gente vai ter a parte 2 e ainda a parte 3. Então, vamos lá. A gente viu, né, anteriormente, né, os axiomas de adição e multiplicação. E agora a gente vai ver, no caso, mais um axioma que meio que junta os dois, né? Então, as operações de adição e multiplicação, elas se relacionam, né, através do axioma da distributividade, tá? Então, o que é que diz esse axioma? Dados quaisquer x, y, z reais, a gente pode colocar x que multiplica y mais z, né, em parênteses. Então, a gente pode fazer o esqueminha, né, vulgarmente chamado esquema de chuveiro. A gente pode fazer a nossa distributividade. Então, x multiplica y mais x multiplica z. Da mesma forma, pela comutatividade, a gente também poderia fazer o contrário. Então, ao invés do parênteses ficar no y mais z, o parênteses ficaria no x mais y vezes o z, e aí também faria da mesma forma, né? Z multiplica x e o z multiplica o y, beleza? Bom, é o seguinte, esse é o nosso axioma, a gente vai, né, considerar ele como uma verdade absoluta, e usando isso, né, a gente vai ter como argumentar para as nossas proposições, tá? Então, a proposição diz o seguinte: se x é real, então x vezes zero vai ficar zero, né? Qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Se x e y são diferentes de zero, então o produto, né, deles vai dar diferente de zero. Se x e y, né, dá zero, então x igual a zero ou y igual a zero. Quarto item aqui, se x é real, então menos 1 multiplica x, fica no x. Se x e y são reais, então menos x multiplica y. Da mesma forma, eu posso fazer uma questão de associatividade, né? Então, esse menos aqui pode ficar aqui fora do parênteses. E também, da mesma forma, né, o menos ele pode ficar junto do i, né? Mas o resultado não vai ser alterado. E por fim, se x e y são reais, então menos x vezes menos y, eu vou ter xy positivo, né? O famoso também vulgarmente conhecido como menos com menos fica mais. Vamos lá, a gente vai provar, né, alguma dessas proposições hoje, né? Algumas delas hoje, tá? Então vamos aqui para o item A. Eu deixei esse slide em branco porque aqui agora eu vou riscar, tá? Então o item A diz o seguinte, né? É só voltar para cá. Se x é real, então x vezes zero vai dar zero, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, no caso, né? Eu vou utilizar alguns axiomas também do vídeo anterior. Então, o primeiro seria o axioma do elemento neutro, né? Então, no caso, x vezes zero, se eu vou aqui, eu posso adicionar, no caso, x. Então, isso aqui seria x que multiplica zero mais x que multiplica 1, né? Dá no mesmo. Aí é o seguinte, eu posso colocar aqui, no caso, o x em evidência, né? Já que ele se repete. Então, eu vou ter x que multiplica 0 mais 1. Só que o seguinte, né? Pelo axioma da distributividade, né? A gente vai ter, então, que 0 mais 1 fica 1. Né? Então, a gente vai ter aqui x que multiplica 1, que no caso fica sendo realmente x. Né? Logo, x vezes 0 mais x é igual a x. Aí o que acontece aqui, pessoal? A gente vai somar o simétrico, tá? Então, somamos aqui o termo que é simétrico. Então, quem é o termo simétrico a x? Seria menos x, né? Então, a gente vai ter aqui x vezes 0, né? Mais x mais menos x, beleza?
E no outro lado também da igualdade a mesma coisa. Eu tenho x e aí eu vou adicionar o simétrico. Só que o seguinte, isso implica no quê, né? Isso implica o seguinte, a gente já tem, né, provado no vídeo anterior que x somado com o seu simétrico, né, vai dar zero. Então a gente vai ter aqui x vezes zero, né, que é esse termo aqui, mais essa soma aqui que dá zero, beleza? E aqui no caso a gente vai ter que isso daqui vai ser igual. Também aqui a gente tem uma soma, né, do termo original com o seu simétrico. E a gente sabe que isso também é zero. Logo, x vezes zero, né, vai ser igual a zero. E aí está provado. A gente provou o item A, né? O item B, a gente vai supor por absurdo. Deixa eu só voltar para cá. O item B diz o seguinte. Se x e y são diferentes de zero, então o produto também é diferente de zero, né? Então, vamos lá. Eu vou suponha, por absurdo, que eles não são diferentes de zero, né? Eles seriam, no caso, iguais a zero. Então, eu tenho dois caras que são diferentes de zero. Quando eu multiplicar, eu vou supor que ele vai dar zero, né? Então, é o seguinte, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai multiplicar, no caso, essa igualdade, né, pelo inverso. A gente viu, né, na aula anterior, tá? Então, a gente vai ter aqui x vezes y vezes o inverso, né? A notação, né, do inverso seria y elevado a menos 1. No caso, seria o inverso do y, tá? Isso vai ser igual a zero, que multiplica também y a menos 1. Só que o seguinte, né? A gente também mostrou no vídeo anterior que o termo, no caso aqui o y, né, vezes o seu inverso, né, isso dá 1. Então, a gente vai ter que x vezes 1, né, vai ser igual a quem? A zero vezes o seu inverso. Só que o seguinte, né, a gente mostrou pelo item A que qualquer cara multiplicado por zero, né, vai dar zero. Então, aqui a gente vai ter zero. Só que o seguinte, a gente vai ter que x vezes 1, que é x, é igual a quem? A zero. Só que o seguinte, pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é um absurdo. Por que que é um absurdo? Porque pela nossa hipótese, né? Por hipótese, o nosso x, ele é quem? O x, ele é diferente de zero, né? Então, o erro foi o quê? A gente encontrou o erro, a gente caiu em um erro ao supor, né, que o produto daria zero. Então, nesse caso, significa então que o produto, né, ele tem que ser diferente de zero se a gente pegar dois caras que são diferentes de zero também. Então, está provado mais o item, no caso o item B. Aí é o seguinte, pessoal, a gente vai deixar aqui os outros itens como exercício, tá? A gente vai voltar para eles em um outro momento, em outro vídeo, se assim, né, vocês decidirem, tá? Bom, e agora a gente vai ver, né? Nós veremos aqui mais uma informação importante, tá? São os axiomas que caracterizam o conjunto dos reais como sendo um corpo ordenado. Então, até então, a gente tinha visto os axiomas que caracterizavam os reais como um corpo apenas, né? Agora a gente está adicionando mais uma informação, que no caso é um corpo, mas é um corpo ordenado, né? Ou seja, o que significa na prática, né? A gente pode comparar agora, né, o tamanho, né, de dois números reais. Então, se eu pegar dois números, eu posso dizer quem é o maior, quem é o menor entre eles dois, tá? E isso, pessoal, é algo interessante. Por que interessante? Porque isso não se aplica, né, a qualquer conjunto, tá? A todos os conjuntos. Porque, por exemplo, né, a gente não pode dizer o mesmo no caso do conjunto dos números complexos, né? O conjunto dos números complexos,
ele não é um corpo ordenado, porque não faz sentido, né, você comparar quem é maior ou quem é menor, certo? Então vamos lá aqui a nossa ideia. Nesse caso, então, existe um subconjunto, né, que eu vou chamar de R+, que está contido em R, chamado, então, conjunto dos números reais positivos, né, que satisfaz essas duas propriedades aqui. X, Y, se eu tenho dois caras, né, eu pego dois números, né, dentro desse conjunto R+, então significa que a soma vai resultar em um número positivo, e o produto, né, também vai resultar em um número positivo. E aí a segunda regra diz o seguinte, né, se eu pego um número, né, dentro desse conjunto real, aí isso vai implicar em três situações, tá? Eu escolho um número, eu tenho um conjunto dos números reais, né? Eu escolho alguém dentro desse conjunto. Então a gente tem três possibilidades para esse número que a gente escolheu, tá? Ou ele é zero, ou ele faz parte, né, no caso, dos reais positivos, ou o simétrico, né, dele, no caso, menos x, né, faz parte também desse conjunto R+. E essa regra aqui, né, pessoal, a gente chama ela de lei da tricotomia, né, porque a gente, no caso, de novo, se eu pego qualquer número, né, dentro do espectro, né, real, então a gente tem apenas três possibilidades para ele. Ou ele é zero, ele é positivo, ou ele seria o simétrico. E aí a gente tem algumas notações, tá? Então, no caso, quando a gente falar de R+, né, seria o que, na verdade, né? R+ seria, então, o conjunto, né, do x pertencente aos reais, tal que x é maior do que zero. Então, esse aqui é o conjunto dos números reais positivos. E quando a gente falar de R-, né, seria o que, na verdade? O que seria esse R-? Seria o conjunto, né, de x pertencente ao conjunto real, tal que menos x pertence ao R+. Isso implica dizer, então, que menos x pertence ao R, tá? Tal que x pertence ao R+. Só traduzindo, né? Se eu tenho um número, né, eu pego um número dentro, né, do conjunto real, de tal forma que o simétrico, né, também faz parte. Então, obviamente, né, o simétrico faz parte do R total. Se o simétrico faz parte do R+, o simétrico também faz parte do R total. E também a gente pode escrever isso como sendo um conjunto x pertence aos reais, tal que x é menor do que zero. Então, esse aqui seria, então, o conjunto dos números reais negativos, tá? E aí, a gente tem uma pequena observação que, né, por essa regrinha 2 aqui, né, que é a lei da tricotomia, quem seria, então, o conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais seria, de fato, a junção do R+, né? União, né? União seria a junção, R+, R- e zero, né? E, de novo, a gente tem apenas três possibilidades se um número for real, né? Ou ele é zero, né? Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Essa é a ideia. E ficamos por aqui, pessoal. E até a próxima, onde nós vamos discutir mais um pouco, né, sobre o contexto dos números reais. Até a próxima.